Bom dia, galera, tudo bem? Hoje é dia 3 de outubro e agora são o quê? 9h43 da manhã e eu me recuso a deixar amanhã ir embora. Por quê? Ontem eu fui dormir tarde, um pouco mais tarde, que eu cheguei em casa um pouco tarde também, e hoje de manhã eu não consegui acordar mais cedo, então eu acordei um pouco mais tarde, porque eu tava muito cansada. E aí, isso significa que eu não aproveitei 100% da minha manhã. O que me deixa triste porque eu amo as manhãs. Mas eu aproveitei que eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu não fiz nada ainda. Na verdade, eu fiz algumas coisas. Eu organizei meu cronograma de provas. Mas eu fiz um cappuccininho e vim aqui. Já que eu ia fazer o meu devocional, eu pensei, por que não já começar o devocional de 2 Samuel? Então, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Raíssa, eu tenho 20 anos, eu estou na faculdade de medicina e eu comecei a fazer esses vídeos de devocional para poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu ponto de vista. Afinal, a Bíblia tem vários pontos de vista quando a gente lê o mesmo texto inúmeras vezes. Não tenho autoridade nenhuma, muito menos conhecimento, mas estou aqui para aprender e passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês e nós podermos aprender juntos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Normalmente, o que eu faço? Eu leio o livro inteiro e aí depois eu venho aqui para fazer um vídeo só para o livro inteiro, tudo de uma vez. Só que dessa vez eu decidi testar uma coisa diferente. E eu decidi, quando eu já tava no devocional do capítulo 13. Esse daqui, essa parte do vídeo vai ser até do capítulo 1 até o capítulo 13. E depois, ao decorrer, quando, por exemplo, eu fizer o capítulo 14, eu já vou gravar sobre o capítulo 14. E isso eu vou fazer pra eu conseguir falar o que eu quero já no dia, pra não esquecer, e também pra depois eu não ficar ensaiando aí pra gravar. Um vlog devocional. Aqui em 2 Samuel, já no primeiro capítulo, Davi vai receber a notícia da morte de Saul e de Jonatas. E uma coisa muito bonita é que Davi, ele vai lamentar. Mesmo que ele tenha sido perseguido por Saul por tanto tempo e ele não pudesse nem voltar para a própria casa, ele ainda assim lamentava e rasgou a sua veste. E assim ele também compôs um cântico fúnebre chamado Cântico do Arco, que é uma memória nacional que vai mostrar a fidelidade de Davi a Saul. Esse primeiro capítulo também é muito bonito porque ele mostra a sinceridade de Davi e ele mostra também a resposta de um homem segundo o coração de Deus, que não age por vingança, mas sim com amor e que lamenta a morte mesmo de quem era considerado seu inimigo. E ele também trata com honra e com confiança no Senhor. No segundo capítulo a gente já começa com Davi sendo aclamado como rei de Judá. E ele já começa consultando ao Senhor. Tudo que ele faz, gente, desde o início, é consultar o Senhor. Qualquer decisão que ele vai tomar, ele consulta primeiro ao Senhor, mesmo com medo, mesmo com ansiedade. E esse livro em si, ele mostra tanto esse lado mais humano de Davi, como esse lado espiritual também. De tudo que ele vai fazer, mesmo com medo, mesmo com raiva, mesmo, sabe, tudo ele consulta ao Senhor. E isso aos poucos vai mudando o coração dele. No capítulo 3, a gente já vê como a casa de Saul vai se enfraquecendo cada vez mais após a sua morte. Porque as pessoas queriam que continuasse ali naquela sequência, de passar o reinado de pai para filho. Só que os israelitas, eles já estavam assim meio desiludidos com a família de Saul, né, com a casa de Saul. Então, Davi, ele vai ganhando cada vez mais. E aqui é muito importante porque Abner era comandante do exército de Saul e ele tinha ungido Isbosete, que era um dos filhos de Saul, como rei de Israel. Só que Abner vai romper esse acordo aí com Isbosete e vai fazer aliança com Davi. E isso vai trazer a negociação, porque uma dúvida que eu tive muito lá em 1 Samuel foi: o que aconteceu com Mical, gente? Mical, que foi ali a primeira esposa de Davi, a filha de Saul. O que aconteceu com ela? E aqui ela aparece novamente, nessa negociação aí entre Abner e Davi. Abner negocia o reino e devolve Mical para Davi. Só que Joabe, que era o comandante do exército de Davi, mata Abner por conta de vingança. O capítulo 4 é um capítulo importante porque depois da morte de Abner, Isbosete é assassinado e ele era o rei de Israel, né, que tinha sido passado. Porém, Davi, quando ele descobre isso, ele fica indignado, porque como a gente viu lá no início, ele tem muito apreço pela casa de Saul, ele tem muito respeito e muita fidelidade. Então Davi age e manda matar todos os assassinos relacionados a Isbosete,
mostrando a fidelidade, a justiça e o respeito pela casa de Saul. Porque as pessoas acreditavam que a morte de Saul, a morte dos filhos de Saul, eram o Senhor vingando Davi, fazendo justiça. E pode sim ser até que seja, eu acredito que seja. Porém, Davi, ele deixa que o Espírito Santo guie e o fortaleça. Então ele sempre fala: vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda a angústia. E ele mostra sempre que, assim, independente do que aconteça, a vitória, ele não é pelas mãos dele, de Davi. Qualquer vitória que ele tinha não era pelas mãos dele, e sim pelas mãos do Senhor. E, enfim, no capítulo 5, as tribos de Israel vão ungir Davi como rei e consolidá-lo como rei escolhido por Deus. No capítulo 6, Davi vai buscar a Arca da Aliança, tiveram 2 tentativas, de trazer a Arca da Aliança, e na segunda tentativa ele vai conseguir. A primeira tentativa, ela vai ser falha lá no versículo 6 ao 7. Por quê? Porque quando chega lá, a ira do Senhor se acende contra Uzá, porque ele estendeu e segurou a Arca da Aliança, e aí Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu. Então Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas deixou-a na casa de Obed e Edom. E a partir desse momento, lá na casa de Obed Edom, começaram a ter muitas e muitas coisas boas. O Senhor abençoou ele e toda a casa. Então informaram a Davi sobre isso. Então Davi vai lá novamente, na sua segunda tentativa, com amor e com reverência, trazer de volta a Arca da Aliança. E aqui fala que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. E quando isso acontece, quando Mical vê ele chegando desse jeito, ela diz: que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas dos seus servos, como um indivíduo qualquer. E isso mostra a diferença desse formalismo humano e da adoração genuína, que muitas vezes a gente faz as coisas e a gente tem, por exemplo, a gente tá na igreja, a gente tem vergonha de levantar a mão, a gente tem vergonha de cantar, a gente tem vergonha de adorar e tudo isso. Porém, Davi dá uma lição muito importante. Ele diz a Mical: foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E assim, Mical não teve filhos até o dia da sua morte. No capítulo 7, Davi demonstra um desejo de edificar um templo ao Senhor. Só que, através do profeta Natan, o Senhor responde a Davi que quem construiria a casa não seria ele, mas o seu filho, que a gente sabe. E assim, o Senhor vai estabelecer aliança com a família de Davi. Essa parte é muito importante, eu até grifei de amarelinho aqui, pra nunca esquecer. Agora te tornarei tanto... Gente, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ler só o que eu marquei, assim, de mais importante. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido. A ti, porém, darei descanso. Providenciarei um sucessor da tua descendência. Ele edificará uma casa ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E essa aí já é uma aliança davídica, que é a base para a esperança do Messias, que viria para Israel, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 32 ao 33, que eu vou pegar aqui para lermos. Aqui. Ele será grande, se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Gente, é assim... Tudo aponta, entendeu? Tudo aponta para Cristo. Tudo sempre apontará para Cristo. É uma coisa linda. E outra coisa linda também é como Davi responde ao Senhor. De uma humildade, assim, que a gente tem que levar para a vida. Quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. Que no finalzinho, no versículo 21, ele fala: de acordo com a tua palavra e a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti e não há outro Deus, mas tu somente. Lá no versículo 26, ele fala:
para que teu nome seja engrandecido para sempre, e se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a família do seu servo será estabelecida diante de ti. E lá no versículo 28, para finalizar, agora, Senhor Deus, tu és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens prometido a teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do seu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção, a família do teu servo será abençoada para sempre. Gente, eu acho que esse é um dos meus capítulos favoritos desse livro, porque ele é simplesmente, ele tem promessa, ele tem profecia, ele demonstra o coração de Davi de uma forma extremamente pura, assim como demonstra também o coração de Deus de uma forma extremamente pura. Aqui parece que assim, se revela, sabe? A gente conhece um pouco mais de quem era Davi e de quem foi Deus naquele tempo. E aqui também tiveram várias profecias, né? Igual Mateus capítulo 1, versículo 1, Atos 13, 22 a 23, Romanos 1, 3. Então leiam em conjunto aí, porque tudo se conecta. E é muito interessante ver como o Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento. No capítulo 8, a gente vai ver as vitórias militares de Davi. Então, depois de consolidar o reino em Jerusalém e receber a promessa da aliança davídica, Davi vai iniciar ali uma série de vitórias militares que vai expandir cada vez mais Israel e fazer alianças também com nações vizinhas e subjugando nações vizinhas, e demonstrando também a fidelidade e aliança feita com Jonatas. Isso daqui já é no capítulo 9, é porque esse devocional eu fiz ele junto, porque não tinha muito espaço para escrever. No capítulo 9, Davi vai procurar pelo filho de Jonatas, já que lá atrás, né, ele fez, lá em 1 Samuel, no capítulo 20, do 14 ao 17, ele faz uma aliança com o Jonatas, né, de ser fiel, de carregar a amizade deles, né, pra tudo sempre. Então ele procura por Mefibosete, que era o filho aleijado de Jonatas, e ele chama Mefibosete para poder ir até o palácio. E lá ele diz: não tema, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. E isso reflete muito o coração dele firmado em Cristo, porque assim, mesmo que tudo aquilo tivesse acontecido, ele ainda ia lá e cumpria as suas promessas. E isso mostra o quanto o coração dele realmente estava firmado segundo o coração de Deus. Porque, gente, Deus, Jesus, fazem exatamente a mesma coisa. Eles, mesmo que você peque, que você erre, se você voltar, se você se arrepender, eles vão lá e vão estender as suas mãos para você e vão restituir todas as promessas que um dia foram feitas e vão devolver tudo aquilo que um dia era seu. Mas assim, tem que ter muito cuidado, porque o evangelho, ele não é só um evangelho de dar, de receber, de, sabe, presentear. Ele é um evangelho que é forte, que precisa de arrependimento, que precisa de força para poder seguir, que sabe, que tem frustração, que tem sofrimento, mas isso não significa que a gente vai parar, e sim continuar nos caminhos de Deus e segurando a mão dele e considerando ele a nossa base forte e consolidada. No capítulo 10, Davi vai derrotar os amonistas e os sírios. Por quê? Davi vai novamente, como um ato de bondade, vai enviar consoladores, mensageiros, para consolar Anum, filho de Naás, rei dos Amonitas, pela morte de seu pai. Só que aí, todo mundo desconfia de Davi e aí humilha totalmente esses mensageiros que foram enviados por Davi. E isso causa o quê? Causa guerra, né, gente? Causa cada vez mais guerra. Não adianta. Por quê? Porque Davi derrota eles de novo, né? Não Davi. Davi, a partir de Cristo, derrota eles novamente. Vocês me entenderam. Inclusive aqui eu coloquei uma frase que é: a vitória pertence aos que lutam confiando no Senhor. Eu vou até contar um testemunho aqui pra vocês, porque ele merece ser contado. Em um dos vlogs eu falei pra vocês como tinha sido a minha primeira semana de provas aqui do quarto período. E esse quarto período tem sido um período assim meio frustrante, porque a faculdade tem reforma e tá sendo um pouco complicado a dinâmica e eu tô participando de muitas coisas, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E os conteúdos não estão fáceis, são conteúdos extremamente interessantes que realmente eu amo e que eu gosto. Só que não tem sido fácil, assim, normal de toda a faculdade. Só que às vezes é meio frustrante, né, gente? Quando acontecem certas coisas que eu não vou citar, porque isso não vem ao caso. Mas enfim,
Tava sendo muito difícil e durante a minha primeira semana de provas aqui, eu fiz a primeira prova, dia 8, e no segundo dia de provas, a minha avó acabou falecendo. E ela já vinha estando doente há muito tempo, mas o meu pai me ligou de manhã, era tipo 6 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar pra poder começar a estudar pra minha segunda prova e ainda faltava mais 2, além dessa do dia, e ele me contou o que tinha acontecido. Ali, eu tive a sensação que parecia que, tipo, tudo tinha ficado em silêncio, sabe? A única coisa que eu conseguia ouvir era a tristeza que estava dentro do meu coração. Porque tem um lado da racionalidade de você entender que, ok, agora ela foi pra um lugar melhor. Agora aquela pessoa que eu tanto amava parou de sofrer e foi viver com Cristo, que é uma das coisas, que é a melhor coisa do mundo, né, gente? Não tem outra coisa que seja melhor do que isso. Só que também tem o lado de a gente olhar e a gente pensar, como eu vou sentir saudade dessa pessoa? Como eu queria que ela estivesse aqui pra eu poder contar certas coisas pra ela. E ela era uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu conto isso sempre, sempre. Porque eu acho que a memória dela, ela precisa ser honrada e nunca ser esquecida. Só que foi um período complicadíssimo. Essa semana em si foi muito difícil, porque parecia que tinha zerado na minha cabeça. Eu não conseguia sentir mais nada. Se eu tava ansiosa pra prova, eu já não sentia mais. Se eu tava com medo, nada mais importava, sabe? Nada mais existia. E eu pensava na minha casa, eu pensava na minha família, porque eu não poderia voltar pra casa já que eu estava em semana de provas. É complicadíssimo quem faz faculdade. Eu não sei se é toda faculdade assim, mas quem faz faculdade da área da saúde, que é o que eu sei falar, sabe que assim, nem com atestado de óbito seu próprio, você falta uma prova. Então, foi complicadíssimo. Parecia que, tipo, minha cabeça tinha feito assim, entrado em completo silêncio. E a única coisa que eu sabia era orar e pedir a Deus para que Ele me sustentasse nesse período e nessa semana de provas, porque não foi fácil, gente. Assim, eu não tinha cabeça pra mais nada, não tinha cabeça pra estudar, não tinha cabeça pra mais nada. Glória a Deus que Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida, que esteve comigo, assim, todo o momento. Assim, várias pessoas estiveram comigo, mas essa em especial, ela estuda junto comigo, ela é minha amiga, e ela esteve junto comigo desde o último momento, assim, pós-prova, até a última prova, até o último dia. Ela esteve estudando junto comigo e eu consegui terminar a minha semana de provas e, graças a Deus, eu consegui ir bem em cada uma delas. Eu não vou te dizer que só porque você ora e só porque você está com Deus, você vai ter vitória garantida em todas as coisas. Porém, esse momento em si era um momento que eu já não tinha mais forças pra nada, sabe? Era realmente um momento assim, que a única coisa que eu podia fazer era confiar no Senhor. E foi Ele que fez cada uma das minhas provas. Porque eu não sei como é que eu fiz prova, eu não faço ideia, mas só Deus sabe como é que tava a minha cabeça naquele momento. E é isso, né, gente? A vitória pertence aos que lutam confiando no Senhor. E às vezes é muito difícil você confiar 100% no Senhor. E isso é triste de dizer, porque assim, Ele é dono de tudo. Como não confiar no dono de tudo e no Pai de tudo e de todas as coisas? Mas o coração, ele é frágil, ele é humano e o que a gente precisa é seguir lutando, sabe? Seguir tentando e continuar a cada dia para que a gente possa confiar cada dia mais e mais e mais no Senhor. E naquele momento, a minha única base consolidada era a minha relação com o Senhor e como eu poderia confiar nele. Então eu não posso deixar de adorar e deixar de contar como Deus trabalha e age na minha vida. Porque se não fosse Ele, nem aqui, vivendo o meu sonho hoje, eu estaria. Então mesmo com tudo que estava acontecendo, Ele segurou na minha mão e eu senti que Ele dizia, filha, sou eu que vou fazer agora. Não precisa, sabe? Não precisa. Eu sei que você não dá conta desse momento, mas eu que vou fazer isso por você. E foi exatamente assim que aconteceu, gente. Não tem como eu não agradecer a Deus todos os dias. E vamos seguir pro capítulo 11, senão eu começo a chorar e eu não paro mais. No capítulo 11, a gente vai ver uma parte muito difícil, que é a parte do adultério de Davi com Betseba. Um dia, estava vivendo normalmente, foi tomar banho, levantou e viu uma mulher muito bonita pelo terraço, que era Betseba. Só que Betseba era casada com Urias. Porém, mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele a chamou, se deitou com ela. Só que depois Betseba engravidou. E assim ele fez o quê? Chamou Urias da batalha para que ele voltasse para casa, para que ele estivesse com Betseba e aí pudesse achar que o filho era dele, né?
depois. Só que aí, Urias tinha muita lealdade pelo exército e ele não achava certo que ele voltasse para casa e descansasse e estivesse com a sua mulher enquanto os seus colegas e os outros guerreiros estivessem ainda lutando, né? Então Davi começa a planejar a morte dele, manda colocarem ele na linha de frente no exército. E assim, isso é só um pouquinho, porque até embebedar ele, Davi tentou. Então assim, gente, extremamente complicado esse capítulo. E aqui a gente consegue realmente ver a vulnerabilidade humana e a fragilidade e como aquele pecado que ele não é confessado, ele vai gerar consequências, porque gerou consequências não só para Davi, mas assim, para a linhagem dele. Que eu escrevi que a queda espiritual nasce muitas vezes na negligência e que não existe pecado pequeno. A cobiça levou ao adultério, à mentira e ao assassinato. Contudo, prepara terreno para a mensagem de arrependimento e graça que veria aí no capítulo 12. No capítulo 12, Deus vai enviar o profeta Natan para contar uma parábola ali para Davi. E a partir do momento que ele conta essa parábola, Davi se enfurece e diz a Natan, né? Assim como o Senhor vive, um homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá substituir 4 vezes o preço da cordeira porque agiu sem compaixão. E aí Natan disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, te dei casa e as mulheres de teu senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste a espada Urias o Heteu, e tomaste a ti a sua mulher. Que da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei suas mulheres perante os seus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia, pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi diz a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan responde a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Porém, aqui a gente vê um sacrifício ali substitutivo. Por quê? Nesse momento, o filho de Davi, ele vai morrer pelos pecados do pai dele. E ali, antes de o neném, né, falecer, Davi, ele fica sem comer, Davi, ele jejua, ele ora. Mas assim que o bebê falece, ele se levanta e ele volta a viver normalmente, né? E aí ele diz: todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E assim ele consolou Batseba, e ela teve outro filho, que seria Salomão, e o Senhor o amou. Mas aqui, quando eu falei de sacrifício substitutivo, é que isso aponta, né, o fato de o filho inocente de Davi morrer pelos pecados do pai dele, aponta diretamente para Cristo, que morreria inocente pelos pecados de toda a humanidade. E aí, nós chegamos ao capítulo 13, que foi o momento do incesto de Amnon com Tamar. Amnon era filho de Davi, assim como Tamar também era filho de Davi, e assim como Absalão era filho de Davi. E aí Amnon, ele se apaixonou completamente por Tamar e queria tomar ela para si. Porém, ela é irmã de seu irmão. Então ele não poderia fazer isso. Só que aí chegou um amigo chamado Jonadab, que era filho de Semeia, irmão de Davi. E aí Jonadab disse pra ele assim: olha, tô vendo que você tá muito doente, o que tá acontecendo? Porque Amnon tava tão apaixonado que adoeceu por Tamar. E aí o Jonadab percebeu isso, foi perguntar pra ele, e aí ele confessou tudo, disse que estava completamente apaixonado por Tamar e não sabia o que fazer. E aí Jonadab disse assim: ó, finge que tá doente, fala pro rei que você quer que Tamar venha aqui, faça os pãozinhos pra você, a comida pra você, e aí você vai fazer coisa errada, né? Vai fazer coisa errada. E aí ele faz exatamente isso e, gente, esse capítulo é extremamente pesado. Depois que isso acontece, né, Tamar, ela mostra aqui que ela não queria. Então foi assim, contra a sua vontade, mas Amnon faz isso. E aí depois ele despreza Tamar completamente. Fala aqui que ele sentiu uma aversão por ela maior do que o amor que ele tinha por ela. E aí assim ele manda ela embora. Porém, Absalão descobre, porque Tamar, ela ficou extremamente assim desolada com isso. Davi ficou extremamente furioso e Absalão também ficou extremamente furioso. E assim, Absalão começa o plano para matar Amnon. Depois de 2 anos, ele chama todos os filhos de Davi para casa dele. E aí ele pede permissão a Davi, Davi permite. E aí, quando isso acontece, eles embebedam Amnon e assim, ele é morto. Depois disso, a gente termina com Absalão fugindo. E depois Davi ir lá fugido, ele ficou em
Talmai, filho de Amiú, rei de Jesur. E aí ele ficou 3 anos, e Davi sentiu saudade de Absalão, pois já sentia consolado acerca da morte de Aminon. E aí termina o capítulo 13. Bom dia, gente! 8h44 da manhã, dia 4/10/2025, e voltamos aqui para falar um pouquinho sobre o capítulo 14. Gente, que capítulo que me deixou, assim, um pouco confusa. Eu tive até que pesquisar um pouquinho para poder entender. Muita gente vai achar que assim, Raíssa, por que você achou confuso? Gente, porque tanta gente persegue Davi que eu fico assim, caraca, tá perseguindo Davi, quem mais tá perseguindo Davi? E a gente já começa aqui com Joabe, filho de Zeruia, que percebeu que o rei só pensava em Absalão. E assim ele mandou buscar em Tecoa uma mulher astuta. E ele mandou ela fingir que tava de luto por causa do filho dela e tudo mais. E aí, essa mulher foi até o rei e fingiu exatamente isso. Eu até marquei aqui, ó. A tua serva tinha 2 filhos, os quais tiveram uma briga no campo e não havia ninguém que os afastasse. Então um feriu o outro e o matou. Agora toda a família se levantou contra a sua serva, dizendo: entrega-nos aquele que matou seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem matou, e para que exterminemos também o herdeiro. E assim, ela fala, né, que ela tá com muito medo e tal. E aí, Davi fala assim, não, ninguém vai tocar na cabeça do teu filho. Ninguém vai tocar na cabeça do teu filho. E aí eu fiquei assim, tá, mas por que era pra mentir? Eu fiquei meio confusa. Mas aí eu entendi, gente, era uma parábola. Era uma parábola, gente. Joabe é o general de Davi, entendeu? Ele não tava querendo enganar Davi. Mas na verdade ele chamou essa mulher, que é uma mulher que é chamada de sábia, pra poder fazer Absalão retornar. Afinal, ele tinha matado o próprio irmão, né? E aí ele fugiu e aí ele ficou isolado pra lá. Mas mesmo assim, Davi, ele ficou com saudade do filho, né? Ficou triste e tudo mais. E assim, com essa parábola dos 2 filhos, consegue que Davi tenha um ato ali de misericórdia para com os filhos da mulher, né? Que aí, Davi é muito inteligente, ele é sábio. E aí, quando a mulher revela, né, ela fala: Deus não tira a vida, mas provê meios para que o que foi banido seja restaurado. Olha que coisa bonita, gente. Eu até tem que até marcar uma coisa diferente. Calma aí. Cadê meus marca-texto? E ela ainda, gente, dá um rajadão aqui em Davi, ó, falando: por que pensas tal coisa contra o povo de Deus? Ao dizer isto, que ele falou assim, que ninguém ia tocar no fio de cabelo do filho dela, ela disse: ao dizer isso, o rei se condena, pois se recusa a trazer de volta o que foi banido. Porque assim, a história nos dá que Absalão fez isso com Amnon, né? Matou Aminon. Só que mostra que Davi tá sofrendo, que Absalão fugiu, só que também não mostra Davi indo atrás pra poder recuperar o seu filho, mesmo ele sofrendo. Então, gente, isso foi muito sagaz. Eles conseguem, assim, tocar o coração do rei e trazer Absalão de volta. Só que aí, quando ele traz Absalão de volta, ele não quer ver Absalão. Davi não quer ver Absalão, então fala pra ele poder voltar. Só que aí, depois de anos, quando Absalão já constitui a sua família e tudo mais, ele quer ver o rei de volta, obviamente, né? Afinal, é o pai dele. Só que aí, Davi não quer. Aí Absalão fala assim: manda chamar Joabe que eu quero ver o rei, Só que aí ele chama uma vez, Joabe não vai, ele chama outra vez, Joabe não vai. O que ele faz? Ele fala assim: ó, aquele campo lá de Joabe e o meu, tá tudo junto, bota fogo no dele agora. Aí quando bota fogo no dele, aí Joabe aparece lá: por que tu mandou botar fogo no meu campo? Aí ele falou assim: ué, me trouxe de Jesur pra quê? Era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado lá, já que eu ia ficar aqui, eu não ia poder ver o rei, era melhor ter ficado lá. Aí Joabe corre pra contar pra Davi o que aconteceu. Aí Davi fala assim: então mande-o. E Absalão vai até Davi. Chegando lá, ele se prostra e Davi termina. Ele foi à presença do rei e prostrou-se no chão diante do rei, e o rei beijou Absalão. Gente, é uma reconciliação, entendeu? Uma reconciliação familiar. Mas confesso que a primeiro momento eu fiquei assim: o que tá acontecendo? Entendeu? A gente aqui, que é besties, eu tô contando isso aqui de uma forma, né, mais descontraída pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando, porque, né? E aqui uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu fui, assim, procurar, né, uma explicação
para esse texto. Por que Davi não queria ele? Sendo que Davi estava sofrendo, né, pelo próprio filho. E aí, o que estava dizendo aqui? Davi, ele perdoa parcialmente Absalão, permite o seu retorno, mas não restaura a comunhão, revelando que reconciliação incompleta não cura o pecado, apenas o adia. Então, a partir do momento, assim, na minha visão aqui, pelo que eu entendi, a partir do momento que Absalão fez isso com Amnon, mesmo que Amnon tivesse feito uma coisa muito ruim, Absalão tenha vingado, né, Tamar, que era sua irmã, Davi gerou, pelo que parece, Davi gerou um sentimento ruim contra o próprio Davi gerou um sentimento ruim contra o próprio filho. Tanto que quando Absalão foi embora e fugiu, isso doeu nele. Mas ele também não buscou ele de volta. Ele não tentou restaurar a comunhão familiar. Ele simplesmente deixou Absalão ir embora. E a partir do momento que ele voltou, ele deixou ele voltar. E eu acho que ele deixou ele voltar, assim, por misericórdia, mas também por culpa. Por ele não ter ido lá. Afinal, ele tinha olhado para aquela mulher, para aquela parábola daquela mulher, né? Quando ele ainda não sabia que era uma parábola. E ele tinha tido misericórdia dessa mulher, mas ele não tinha tido misericórdia com o próprio filho dele. Então, quando ele manda chamar Absalão de volta, ele se sente culpado, mas ele sente também que deve ter misericórdia do próprio filho, só que ele também não quer ver o próprio filho para que ele não encare aquela situação, para que ele não restaure aquela comunhão, para que ele não tenha, sabe, para que não haja onde não há um perdão 100% completo, sabe? Para que não restaure aquela situação. É muito legal ver também dentro desse capítulo em si, mas assim, dentro dos livros, né? Como tem pessoas, a gente às vezes só lembra dos personagens principais, né? Por exemplo, Davi, a gente só lembra dos personagens principais. E tem personagens que foram tão importantes quanto. Joabe era o general de Davi. E muitas vezes, eu garanto que tem muitíssima gente que nem sabe o nome dele. E aqui ele teve um papel que foi muito importante, que foi de reconciliação, que foi de perdão. Um momento que abraçou tanto Absalão quanto Davi, que trouxe perdão tanto para Absalão quanto para o coração de Davi. Talvez aquilo ali fosse uma coisa que estava enraizando no coração de Davi e que atrapalhasse ele em algumas outras decisões e até mesmo na própria relação dele com Deus. Porém, ele foi lá, ele fez isso, ele conseguiu ver Davi, ele conseguiu perceber o que Davi sentia e ele teve a sabedoria para poder buscar uma mulher, para poder fazer essa parábola e para poder mandar essa mulher para que fosse restaurado. E tudo isso, claro, sempre guiado pelo Espírito Santo. Então isso é muito bonito, isso mostra como a amizade, as pessoas que a gente tem por perto, elas são coisas que importam sim e que vão modificar como as coisas vão acontecer na nossa vida, nós querendo, nós sabendo ou não. Então eu achei isso extremamente interessante. E a gente volta depois para o capítulo 15. Agora são 1h45 da tarde, dia 8/10, tenho aula 3 horas da tarde, mas voltei aqui pra gente poder fazer o nosso cafezinho com Bíblia. Hoje vamos falar um pouco do capítulo 15, onde assim aconteceu coisas que eu não estava esperando. Começando que Absalão primeiro pegou um carro, cavalos e uma escolta de 50 homens. E aí ele foi lá pra porta da cidade, gente. Todo mundo que chegava, ele falava, o rei não vai poder receber não. Mas, quem dera se tivesse um juiz que pudesse ouvir vocês e que pudesse fazer por vocês o que o rei tá fazendo, o que o rei não tava escutando. E o rei, coitado, sem saber de nada. E assim ele foi juntando cada vez mais pessoas, mais e mais pessoas. E aí, o que aconteceu? Davi teve que fugir, até porque tinha cada vez mais israelitas, né? Então aqui no versículo-chave, ele fala, assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça. Desse modo, Absalão conquistou o coração do povo de Israel. 4 anos depois, ele já estava fazendo isso aí, anos e anos. 4 anos depois, chegou a notícia ao rei que Absalão estava vindo e ele ia tomar tudo. Então Davi fez o quê? Fugiu. E aí ele disse para um estrangeiro uma coisa muito bonita. Ele disse assim... E aí Davi disse a um estrangeiro que era para ele poder ficar e servir ao novo rei. Porque que Davi faria para ele, já que, tipo, esse estrangeiro tinha acabado de chegar, ele não era daquela terra, não era o povo dele, por que ele seguiria Davi? E aí o Itaí, que era o estrangeiro, falou, tão certo como vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Isso daqui eu achei muito bonito. Então ele disse, Davi deixou que eles acompanhassem, né? A partir disso, Davi fez o quê? Reuniu pessoas de confiança para poder voltar até
onde Absalão estava, e para fingir, né, que estavam do lado de Absalão, que iam servir. Se eu não me engano, é Zadok. Isso, Zadok. Davi mandou que Zadok levasse a arca de Deus de volta para a cidade, pois se o Senhor se agradar de mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca em sua habitação, que foi no versículo 25. E também ele disse para Aimás e Jonatas, e Abiatar também, né? Aimás e Jonatas eram filhos de Abiatar, então Zadok, Abiatar, Aimás e Jonatas voltaram para Jerusalém e permaneceram lá. E aí, ele disse assim para Uzai, que era um arquita, que veio se encontrar com ele lá no versículo 33. Se quiseres passar para o meu lado, serás um peso a mais, mas se voltares para a cidade e disseres a Absalão, ó rei, eu serei teu servo, assim como eu antes servia teu pai, agora te servirei. Então tu me ajudarás a frustrar os planos de Aitofel. Aitofel, gente, ele era o conselheiro de Davi, Gilonita, que passou para o lado de Absalão. Por isso que ele fala isso aqui, nesse momento. E assim, todas essas pessoas, Zadok, Aimás, Abiatar, Jonatas e Uzai, voltaram para a cidade quando Absalão estava em Jerusalém, né? Quando ele entrava em Jerusalém, para que assim pudesse espionar e saber tudo que estava acontecendo, para poder contar para Davi depois e aí frustrar todos os planos de Absalão. E agora, no capítulo 15, a gente tem que lembrar, vocês sabem de quê? Lá do capítulo 11, 12, tudo que vem acontecendo, tudo isso já foi profetizado por Natan, gente. Que por intermédio de Natan, que Deus falou com Davi e falou tudo isso que ia acontecer. Tudo isso que está acontecendo agora é profecia por conta do erro de Davi, juntamente com Betseba. Eu sempre falo Betseba, mas é Batseba. E aí, Absalão, gente, ele foi assim, afrontoso, porque vocês sabem aonde que ele reivindicou o poder dele? Lá em Hebrom, o mesmo lugar em que Davi havia sido coroado. E aqui uma coisa que rapidamente eu me perguntei foi, mas por que Davi... Uma coisa que assim eu me perguntei quando Davi fugiu, né, que mostrou que ele fugiu, é por que Davi fugiu? Tipo assim, ele tava com medo de Absalão, mas na verdade, gente, era tudo prudência e submissão à vontade de Deus. Lá no Monte das Oliveiras, ele ora e entrega tudo ao Senhor. Que mesmo que tivesse sido perdoado, mostra que as profecias, as profecias que são feitas por Deus, elas não vão ser quebradas, independente do que aconteça e do que seja. Deus fala e ele vai cumprir. E outra coisa também que a gente tá vendo aqui é novamente o coração de Davi sendo quebrantado, porque mesmo que ele tivesse fugido e o trono dele tenha sido tomado, ele ainda ora e confia no Senhor. E assim, aqui ele acredita, e assim, aqui ele aprende que tudo ocorre. Ele aprende e ensina sobre a submissão à vontade de Deus. Davi fez aquilo, mas ele tinha um coração diferente. Ele foi um menino que toda a vida ele foi apaixonado por Deus e pelas palavras de Deus. Então, quando ele foi ungido, ele reinou, e a gente pode sim dizer que ele reinou para o povo de acordo com a vontade de Deus. Porém, ele errou quando se trata de Batseba e de Urias. Ao mesmo tempo, a gente também vê que ele se arrependeu do que ele fez e que, mesmo que tivesse consequências do erro que ele cometeu e ele pedindo perdão pelo pecado que ele cometeu também, ele também exalta ao Senhor e após ele sofrer as consequências, ele aceita essas consequências. E isso não significa que o erro dele tenha sido apagado, mas que ele assumiu aquele erro, se prostrou diante do Senhor, assumiu as consequências, aceitou a consequência. Então, eu não sei se vocês conseguem entender o meu ponto, mas o que eu quero dizer é que Davi sabe que esses erros que ele cometeu não são do Senhor, mas são dele. Se ele está sofrendo, é por conta do que ele fez. E Davi sabe que, independente do que aconteça, tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. E que essa vontade de Deus, independente que seja ou não o que ele quer e da forma que ele quer, ele vai se submeter à vontade de Deus. Ele vai ser submisso à vontade de Deus. Porque ele entende que a vida dele é só por conta de Deus. E ele sabe que ele é falho. Mas mesmo assim, ele continua tentando e tentando novamente, e tentando estar mais perto do Senhor, e tentando ter o coração quebrantado pelo Senhor, e pedindo perdão pelos seus pecados, e antes de fazer qualquer coisa, assim como lá no início, antes de tudo
desde o princípio, ele sempre vai e ora primeiro ao Senhor, entregando tudo ao Senhor. Ele sempre pede a direção do Senhor. E depois disso, que ele faz o que deve ser feito. Bom, aqui, Davi, ele já fugiu, né? Ele tá viajando aí com seus servos, com seus guerreiros leais por Israel, enquanto Absalão está reinando e recebendo conselhos de Aitofel. E aqui, o que acontece? Chega Ziba, que era um servo de Mefibosete. Ele chega e ele leva jumentos para o transporte da família do rei, pães, frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os que cansarem no deserto beberem. E aí o rei pergunta, onde que está o filho de teu senhor, né? Perguntando por Mefibosete, pelo que eu entendi, pelo menos, né? E aí ele disse, ele permanece em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Gente, olha só, Davi honrou a promessa que ele fez juntamente com Jonatas, foi lá, buscou Mefibosete, fez ele sentar à sua mesa para poder comer junto com ele, e mesmo assim, Mefibosete foi lá e traiu ele. E acreditava que agora o Senhor estava restituindo tudo à família de Saul. Mesmo Saul tendo feito tudo que fez. Isso eu achei meio chocante. Eu fiquei chocada na hora que eu li e eu entendi. Então, o rei disse que tudo quanto pertencia a Mefibosete agora seria de Ziba, né? Que era servo de Mefibosete. E aí Ziba se inclina e diz, que eu seja aceito por ti, ó rei, meu senhor. E assim, Davi seguiu a sua viagem. Quando ele vai passando ali por Baurim, chegando lá, ele vê um homem chamado Simei, que ele era também da família de Saul, e ele ficava tirando pedras, fazendo maldições, falando que ele era assassino, que agora o Senhor estava restituindo tudo que era da casa de Saul, né? Assim como toda a família de Saul, pelo visto, acreditava, fazendo com que eles se machucassem, né, gente? O cara tava tacando pedra pra todos os lados em Davi, nos servos dele, nos guerreiros que estavam junto com ele. E assim, um dos servos de Davi, deixa eu ver, quem que é? Abisai, filho de Zeruia. Ele pergunta se ele pode matar, né? Gente. E aí, Davi diz que não. Davi diz que não porque ele diz que se aquele homem estava fazendo aquilo, é porque o Senhor permitiu que ele fizesse aquilo. Então, ele acreditava que na hora certa, se o Senhor quisesse, ele restituiria tudo a Davi e que ele não queria devolver maldições para aquele homem, porque ele sabia que se ele fizesse isso, tudo voltaria para ele também. Então, ele diz que se até o filho dele, gerado por ele, procurava matá-lo, quem dirá esse homem que estava atacando pedras? E aí ele diz, deixai que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. E aí o versículo chave desse capítulo é, talvez o Senhor olhe para minha aflição e me dê o bem em lugar de maldição deste dia. E assim os homens, eles foram prosseguindo e até chegar ao Jordão, e ali eles descansaram. A partir do versículo 15, a gente já vai para outra visão, que era lá para onde Absalão estava. Então Absalão, ele estava recebendo conselhos de Aitofel, né? Aitofel, que antes era o conselheiro de Davi. E assim chega quem? Uzai, o arquiteta, que foi quem Davi mandou, né, lá atrás, para poder voltar para o reino e dizer que ele ia ser fiel a Absalão, assim como ele foi a Davi, para que ele pudesse arrancar as informações e assim tanto Davi quanto ele conseguissem frustrar os planos de Absalão. E assim, Absalão, ele ficava pedindo conselho de Aitofel toda hora, porque eles acreditavam que Aitofel, os conselhos que Aitofel dava, era como uma resposta de Deus. Então, ele perguntou se dai os vossos conselhos sobre o que devemos fazer em relação a Uzai, né, que tinha chegado lá falando que ia servir a Absalão, assim como ele serviu ao pai. E aí Aitofel, gente, olha isso, que conselheiro ruim, gente, totalmente louco. Ele responde a Absalão, deita com as concubinas de teu pai que ele deixou cuidando do palácio. Assim, quando Israel ouvir o que te fizeste detestável para com teu pai, todos que estão contigo se reanimarão. E assim, eles fizeram isso, né, e ele se deitou com as concubinas à vista de toda Israel, assim como a profecia do profeta Natan diria. Calma, que eu fico nervosa quando
capítulo 12, gente, aqui de 2 Samuel. Da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. E ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Gente, versículo 11, lá no capítulo 12 de 2 Samuel, que agora se cumpre aqui no capítulo 16, no versículo 22. Gente, que loucura! Que ele sofre, mas ele sabe que ele tá recebendo aquilo porque o Senhor ordenou. E isso mostra a submissão dele com Deus, né? A submissão dele à vontade de Deus. Porque ele sabe que ele fez aquilo e ele tá recebendo. Assim como eu falei lá no capítulo 15. E esse momento aqui é um momento muito decisivo. Por quê? Porque é um momento que tá cumprindo, estão se cumprindo as profecias que Davi já havia sido avisado que iriam acontecer. Então, é uma humilhação o que está acontecendo com ele, porque, né, ele seria humilhado diante à vista de todo o povo de Israel, e também é um teste de fé para Davi, porque enquanto isso daqui está acontecendo, ele podia muito bem ter falado assim: então eu vou pegar todos os meus guerreiros aqui, vou me levantar contra todo esse povo aí e vou destruir todos eles. Ele podia fazer isso, gente. Ele era o rei. Mas em vez disso, ele pegou as suas coisinhas e saiu e deixou a profecia acontecer assim como Deus mandou. E assim, quando ele chega ali em Baurim e esse Simei, o filho de Gera, né, da família de Saul, ele chega amaldiçoando e tacando pedras, ele podia muito bem falar assim: servos e guerreiros, levantem-se todos e matem esse homem. Ele podia fazer isso, mas ele sabia que, primeiro, ele não era um assassino. Ele tinha certeza da sua identidade no Senhor. Ele não era um assassino. Ele sabia que tudo que tinha acontecido com Saul era consequência das próprias coisas que ele tinha feito. E que se Davi tinha sido escolhido por Deus, isso assim, não era culpa dele, entendeu? Ele foi escolhido. O que ele podia fazer? Os escolhidos não têm escolha. Então, ele tinha certeza da identidade dele no Senhor. E ele também tinha certeza que se tudo aquilo estava acontecendo, era por conta de Deus, e que Deus tinha avisado ele. Então, o que ele podia fazer? Nada. Ele tinha que aceitar o que estava acontecendo. E isso mostra o quanto ele teve que se recolher a sua insignificância para que ele fosse humilhado, para que ele fosse testado e para que ele não se voltasse contra aquelas pessoas, contra tudo aquilo que estava acontecendo, para que ele não deixasse o seu próprio coração ser tomado por ego, por ira, por nada disso, entendeu? Porque, caramba, quando a gente olha com nossos olhos humanos, a gente pensa: Davi era o rei. Ele era o rei de Israel, o rei escolhido por Deus, e todo mundo sabia disso. Mas ele lembrou que ele era o rei só ali para Israel, ali na terra. Mas o verdadeiro rei era aquele que habitava nos céus. E que se o verdadeiro rei estava mandando que as consequências ocorressem, as profecias acontecessem e que Davi se recolhesse a sua insignificância para aceitar tudo aquilo, para que ele fosse humilhado e para que ele fosse tirado de seu trono, ele deixou acontecer. E é exatamente assim que tem que ser. Muitas vezes a gente não vai receber as coisas exatamente do jeito que a gente quer do Senhor. Muitas vezes, na verdade, ele vai contrariar os nossos planos, porque ele tem planos muito maiores pra gente. E se ele tá mandando isso agora, tudo serve de aprendizado. Às vezes a gente tá passando por um momento difícil e a gente acha que a gente tem que se levantar contra aquilo que tá acontecendo, mas na verdade é uma forma que Deus tá usando pra nos moldar, pra nos preparar pra o que vai vir, independente do que seja, se for pra sofrer, se for pra ser feliz, porque o que prevalece é a vontade do verdadeiro rei que habita nos céus. Tudo bem que não existe pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado, não existe pecado grande, pecado pequeno. Mas assim, ele cometeu um pecado que nós, aos nossos olhos humanos, a gente pensa assim: caramba, é horrível, é o pior de todos, né? Só que, mesmo assim, ele sempre se reduz à sua insignificância, entendeu? E ele sempre demonstra como o coração dele quer mudar, quer melhorar e quer se quebrantar para estar cada vez mais perto do Senhor. E é isso que nos leva ao constrangimento. Porque a gente acha, né, os seres humanos, eles acham que tudo é contra eles, é um ataque contra eles. E aí a gente tem que revidar, a gente tem que mostrar, a gente tem que... Sabe? E às vezes não precisa. Não precisa. Às vezes realmente é isso. A gente tem que deixar as coisas acontecerem e simplesmente nos reduzir à nossa insignificância e nos recolher e aceitar que Deus é e Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, mesmo quando nós, que somos escolhidos, que somos ungidos pelo Senhor, somos humilhados e não alcançamos as coisas que a gente
quer. E assim, né, Davi colhe as consequências dos seus pecados passados e se submete ao juízo de Deus sem revolta e confia que o Senhor julgará com justiça. E a nossa maturidade espiritual, ela não é sobre mostrar que a gente lê a Bíblia todos os dias, mas a nossa maturidade espiritual, ela se revela por meio da ofensa e da humilhação. No momento que aquilo atinge o nosso coração e atinge o nosso ego e atinge aonde mais pega pra gente, e a gente, tipo, tem que engolir tudo aquilo. Porque eu acredito, gente, que Davi, ele tava sofrendo demais. Porque, assim, uma coisa é, muitas vezes, o Espírito, ele nos puxa e ele tá ali avisando pra gente. Mas, às vezes, a nossa carne também tá aqui, ó. Sabe? Pulsando. E aí, a gente tem que olhar pro lado do Espírito. E eu acredito que nesse momento foi isso que Davi fez. Eu acredito sim que, assim, no coração dele, ele tava assim, o que eu posso fazer? Mas a decisão dele foi se virar e continuar olhando pro Espírito e decidir, não, eu vou ignorar tudo isso. Eu vou ignorar a minha carne, eu vou ignorar aqueles que me humilham, eu vou deixar essas ofensas e eu vou olhar pra Cristo. Porque eu acredito que Ele tem o melhor pra mim. E que tudo isso são as coisas que eu tô colhendo pelo que eu próprio cometi. Porque Deus tinha dado tudo pra ele. E o próprio Deus fala, se fosse pouco, eu tinha te dado mais. Então ele sabia de tudo isso. Ele era um rei muito consciente. Dia 12/10, domingo, 8h09 da manhã. E a gente começa no capítulo 17, onde Aitofel vai aconselhar Absalão. Então ele fala assim, deixa eu reunir um exércitozinho assim pequeno e vamos atacar assim, ó. Agora, Davi, vamos pegar ele enquanto ele ainda não tem tempo de fugir. Vamos matar ele enquanto ele ainda tá mexido com essa história de você ter roubado o reino dele. E vamos pegar ele, vamos matar ele. Só que aí, Uzai, que era o amigo fiel de Davi, que foi infiltrado pra Jerusalém pra poder destruir, né, Absalão, ajudar, ele fala assim, calma aí. Seu pai, ele é muito inteligente. Ele já lutou muitas guerras desde antes de você nascer. Então, calma aí, vamos aproveitar esse momento aqui que a gente tá, vamos reunir um exército maior, vamos esperar, porque aí vai dar tempo de você se reerguer, que não sei o que. Ele falou tudo isso. E aí, eu até marquei esse versículo aqui. Então, Uzai disse a Absalão, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Uzai disse ainda, tu sabes bem que teu pai e seus homens são guerreiros e estão furiosos como a ursa no campo roubado dos seus filhotes. Lá no versículo, isso daqui que eu li foi o versículo 7 e 8. E agora, lá no versículo 10, ele disse, então até o soldado valente, que tem coração de leão, sem dúvida temerá, porque todo Israel sabe que teu pai é corajoso e que os que estão com ele também são valentes. E aí ele disse, eu aconselho depressa que se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu vás à luta pessoalmente. E lá no versículo 14, então Absalão e todos os homens de Israel disseram, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel a fim de destruir Absalão. Gente, olha para vocês verem, esse conselho aqui que Uzai deu foi o suficiente para dar tempo de Davi se reorganizar, reagir e preparar o que ele precisava preparar para escapar e tal. E tudo isso que ele estava falando, enquanto o pessoal de Absalão, que estava do lado de Absalão, acreditava que o que Aitofel falava era a voz de Deus, na verdade Deus permitiu, né? Mas não era a voz de Deus. Tentem entender o meu raciocínio. Mas aqui, quem estava tendo a voz nesse momento, que Deus estava permitindo, né, para que Absalão saísse dali, era o próprio Deus. Deus sabia. Então ele fala, porque assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel a fim de destruir Absalão. Gente, olha isso. Deus, ele tá cumprindo a promessa dele. Ele não tá deixando a promessa dele falhar, porque ele falou que ninguém, nenhuma força humana tomaria o trono de Davi. E é exatamente isso que ele tá provando aqui. Ele profetizou as consequências dos pecados de Davi. Davi deixou acontecer, se submeteu à vontade de Deus. Amém. E Deus deu as consequências dele, mas ele também mostrou que eu profetizei que o seu trono não sairia das suas mãos por força humana, só eu posso tirar você desse lugar. Então ele tá cumprindo aqui nesse momento. E lá no versículo 16, Uzai já manda, já vai
pro Zadok e Abiatar, né, que eram os outros dois ali que estavam infiltrados. Mandai avisar depressa, Davi, não passes essa noite nos desfiladeiros do deserto, mas passa sem demora ao outro lado para que o rei e suas tropas não sejam aniquilados. E aí Jonatas e Aimás, que eram outros também, né, que estavam ali infiltrados, esperavam eles junto a Rogel e uma criada. E lhes passavam informações para que eles transmitissem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Só que aí um jovem viu eles e avisou para Absalão, e aí Absalão falou assim, ó, corre atrás desse povo. E aí eles se enfiam dentro de um poço, a mulher tampa lá, e aí ela fala assim para eles, né, pro exército lá de Absalão, pro servo de Absalão, que eles já tinham passado o riacho, e aí eles procuraram eles, e como não acharam, eles foram embora e voltaram para trás. E aí, lá no versículo 23, chegamos em Aitofel. Quando ele percebe que seu conselho não havia sido aceito, Aitofel selou o jumento e foi para casa na sua cidade. Depois de armar a sua casa, enforcou-se e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Esse capítulo 17 aqui, né, depois de a gente ver lá no capítulo 16, Davi realmente sendo humilhado o tempo todo, aqui no capítulo 17 a gente vê também que ele também tinham pessoas ali que estavam ali por ele, sabe, que torciam por eles. Então, aqui a gente já tá chegando próximo à derrota, né, de Absalão. Tanto que lá no versículo 18 começa... Então, Davi contou as tropas que tinha conseguido e designou os chefes de 1000 e chefes de 100. E nisso, eles já estavam lá em Manaim. Isso. E lá eles estavam comendo lá e tal. E é isso. Enfim, agora eu vou ler o capítulo 18 e eu já vou gravar aqui pra vocês. Nesse momento, ele instrui ali as tropas a irem e lutarem, né, nessa guerra aí inevitável que eles estavam esperando, né? E aí ele fala assim que ia junto, só que aí as tropas respondem, não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco. Ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. E aí o rei fala, não, se vocês decidem assim, eu faço o que vocês quiserem. Só que aí ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e a Itai: por amor de mim, cuida bem do jovem Absalão. E as tropas de Israel foram lá lutar. E neste momento, uma coisa que me deixou assim pensativa foi nesse versículo 8 aqui, porque aí teve grande massacre e diz, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. Quando que Deus interveio diretamente na batalha, a própria natureza se tornou instrumento do juízo divino. Gente, olha aí, olha aí. Eu vou até marcar aqui, ó, tudo que Deus faz e que me deixa assim, ó, chocada. E aí eu também vou marcar essa parte aqui, que o rei dá ordem. No versículo 9, Absalão, ele estava montado no jumento, e aí ele encontra o servo de Davi. E aí quando o jumento entra, né, lá no meio da floresta, Absalão fica com a cabeça agarrada no orvalho. Só que aí eu achei que ele já morria aí, quando ele fica pendurado enquanto o jumento vai embora. Só que ele não tinha morrido. Aí um homem vê Absalão e aí ele vai contar pra Joabe. E aí quando Joabe fica sabendo, ele fala assim, eu te dou tantos ciclos pra você ir lá e derrubar ele logo e matar ele logo. Só que aí o homem responde, ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, Abisai e a Itai: protegei o jovem Absalão. E aí, se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe diz, não posso me demorar assim contigo aqui. E aí ele toma na mão 3 dardos e transpassa o coração de Absalão, que ainda estava vivo no meio do carvalho. Atacam Absalão, né, e o matam, alguns jovens ali que estavam levando as armas de Joabe, e aí eles pegam ele, Absalão, e jogam numa grande cova no bosque, levantando um grande monte de pedras. No versículo 19 já começa a próxima parte, né, quando Davi vai lamentar a morte de Absalão, e um cuxita primeiro chega a Aimás, que conta, né, grita ao rei, paz, Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. E aí o rei pergunta já, e o jovem Absalão vai bem? Aí ele diz que não sabia o que era. E aí chega um cuxita, e aí ele diz, tenho notícias, hoje o Senhor vingou-te da mão de todos os que se levantaram contra ti. E aí o rei pergunta, e o jovem Absalão vai bem? E aí o cuxita responde, todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te prejudicar, sejam como aquele jovem. Só nisso aqui ele já deixa claro e Davi entende. E ele diz,
E aí o versículo 33 diz: o rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E essa parte aqui, ela é uma parte que é muito importante porque, novamente, a gente entende mais um pouco do coração de Davi, do coração de Deus, da promessa de Deus. E a gente entende também que, mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi ungido, que estava próximo de Deus de uma forma que a gente não vê. Tipo assim, que a gente não tinha visto antes, né? É uma forma diferente. Eu acho que todos os profetas, todos que estavam ali próximos de Deus, cada um tem o seu jeito ali de ter a sua própria relação com Deus. Mas a gente vê novamente, assim como a gente vê essa história se repetindo várias e várias e várias vezes, não é porque os seus pais ou a sua família, ela é cristã, ela acredita em Deus, que significa que os filhos vão seguir pelos próprios caminhos. Eu não sei como foi Davi como pai, não tem como saber, até porque tem uma diferença aí entre Davi ser o rei escolhido por Deus, ungido por Deus para cuidar ali, não deveria ser diferente, acredito eu, que ele deveria ser assim, como rei, ele ser como pai também, mas não se sabe como é que foi Davi como pai. E não tem como, né, como a gente descobrir. Até o momento, pelo menos, eu não entendi. Mas não se passou pra frente, né, pros filhos de Davi, até o momento que a gente vê, não se passou pra eles esse coração que Davi tinha, esse coração quebrantado que Davi tinha por Deus. Não se passou para os filhos até o momento. A gente não vê isso. Então não significa que, assim, significa que cada relação com Deus é muito individual e que pra gente ter essa relação, ela não é passada de geração para geração, mas ela é uma coisa que é construída, que é, sabe, que é alimentada e que a gente mesmo tem que correr atrás. Não é porque o seu pai, sei lá, é pastor que você vai seguir no mesmo caminho, sabe? Cada relação é muito individual e primeiro, pra gente ter essa relação, a gente também tem que querer e a gente também tem que nutrir isso e correr atrás dessa relação com Deus. E isso é extremamente importante. Outra coisa também é esse sofrimento aqui que Davi demonstra pelo seu filho. Seu filho que tinha, assim, cometido inúmeros pecados, que tinha ido contra ele. Mesmo assim, ele ainda se preocupava com Absalão, queria que a vida dele fosse poupada. E a partir do momento que ele descobre que o filho dele, né, que fez tudo isso, morreu, ele lamenta pelo seu filho, ele demonstra o quanto o seu coração tá 100% dilacerado. E isso aí se relaciona justamente com a nossa própria relação com Deus. Nós que somos filhos de Deus, mas que pecamos todos os dias contra Ele. E eu acredito sim, que mesmo que a gente receba o juízo por todos os pecados que a gente comete, Deus ele ainda chora, Deus ele ainda sente, porque nós somos filhos dele, Ele que nos criou, nós somos filhos do Criador. Então, eu acredito sim que Deus ele sofre todas as vezes que nós cometemos um pecado e que todas as vezes que nós nos viramos contra ele, assim como Absalão fez com Davi. Por isso que não faz sentido a gente julgar ali as pessoas que pecam dentro da Bíblia, porque a gente faz isso todos os dias, sabe? E isso porque a gente ainda já viu, já sabe que Jesus veio, o que Jesus ensinou e Jesus ressuscitou, e mesmo assim a gente continua fazendo todos os dias, e todos os dias a gente tem que lutar contra a nossa própria carne. Mas aquelas pessoas ali, elas ainda não tinham isso. Mas também não é justificativa, né, gente? Porque Deus fez tanto por elas, desde o início, Deus falava assim, praticamente direto com eles, né? Dava tantas coisas, mas enfim, é muita coisa, né? Dia 16/10, quinta-feira, 9h48 da manhã. Aqui no capítulo 19, nós tivemos algumas revelações. Revelações porque durante a perseguição, quando Davi fugiu e Absalão estava no comando, várias pessoas tentaram se aproveitar daquele momento que Davi estava vivendo para poder se aproveitar, né? E depois, porque eu acho que, tipo, algumas pessoas tinham noção que uma hora ou outra Davi ia voltar. Então, quando Davi estava naquela situação lá, refugiado, escondido, teve uma pessoa em específico que tentou tirar vantagem disso. Então, a gente vai descobrir agora. No último capítulo, que foi no 18, a gente terminou com Absalão, a gente terminou com Davi sofrendo muito por conta de Absalão, né? Ele ficou com o coração dilacerado porque o seu filho havia sido morto. Então, foram lá contar pra Joabe. Claro que foram contar pra Joabe. Por quê? Porque o exército ficou muito consternado pelo fato de Davi estar chorando tanto por aquele que eles consideravam inimigos. Mas eu sinceramente entendo Davi, né? Até porque era o filho dele.
E eu acho que as pessoas ali não tiveram muita sensibilidade neste momento. Mas, naquele dia, assim como eu falo aqui no versículo 2, a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. Então, o que é que aconteceu? Enquanto Davi sofria e chorava por tudo que estava acontecendo, Joabe foi até lá e disse: hoje, lá no versículo 5, hoje envergonhaste todos os teus servos que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam, porque hoje dás a entender que chefes e servos não valem nada para ti. Pois agora entendo que estarias bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Gente, Joabe foi lá e... Na minha cabeça, o que parece é que Joabe era um homem muito duro, forte e às vezes muito frio. Porque, igual, Joabe, ele tomava as rédeas da situação. Ele era comandante do exército, eu acho que justamente por isso. Ele tomava as rédeas da situação quando o próprio rei não conseguia. Então, foi ele que tomou as rédeas da situação quando ele viu Davi sofrendo muito e mandou trazer Absalão de volta, depois que ele tinha fugido, né, por ter matado o próprio irmão. E neste momento aqui, foi ele também que tomou as rédeas de ir contra a ordem de Davi e matar Absalão. E outra, Joabe também tomou as rédeas da situação ao ver o rei se sensibilizar por conta de seu filho. Só que ele lembrou que o filho dele fez uma rebelião contra ele e o seu povo. Então, ele deveria tomar as rédeas da situação e agradecer os seus servos e os seus soldados por tudo isso que eles fizeram. Porque, querendo ou não, o próprio filho dele traiu ele, mas aqueles servos, aqueles soldados, aquele exército que estava ali por ele, eles largaram tudo para trás em Jerusalém e seguiram Davi para poder fugir, entendeu? Para poder apoiar ele como rei. Então eu entendo basicamente os dois lados, é o que eu vejo aqui, né? Mas então, o rei se levantou, lá no versículo 8, e sentou-se à porta, e todo o povo foi avisado. O rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Então, neste momento aqui, quando Davi se levanta, vai ser o começo do processo de reconciliação também, porque ele volta pro trono, ele reassume o reino, e algumas pessoas ficam com ele, e outras pessoas voltam, cada uma para sua tenda, porque com essa rebelião de Absalão, Israel se dividiu. Então agora iria começar um processo de reconciliação, tanto entre tribos, quanto entre o próprio rei e o povo. E ali, todo o povo, em todas as tribos de Israel, discutiam entre si. O rei nos libertou dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, também morreu na batalha. Agora, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Gente, olha isso. Porque Davi, ele ainda não tinha voltado para Jerusalém, né? Vamos situar isso daqui um pouquinho. O povo voltou lá da guerra, e aí eles voltaram para contar para Davi aonde ele tinha ficado, porque ele não foi para a guerra. Então, ele ainda não voltou para Jerusalém, ele ainda não voltou para o reino, mas neste momento ele reassume o reino, e aí o povo fica dividido, e aí eles começam, sabe, a discutir ali o que eles iam fazer agora. Lá no versículo 11, a gente já começa com essa volta para Jerusalém. Então ele manda falar para os sacerdotes, Zadok e Abiatar: por que seríeis vós os últimos a trazer o rei de volta para sua casa? Porque os comentários de todo Israel haviam chegado ao conhecimento do rei em seu palácio. Vós sois meus irmãos, meus parentes de sangue. Por que seríeis os últimos a trazer o rei de volta? E aí ele fala: dizei a Amasa: por acaso não és tu meu parente de sangue? Que Deus me castigue conforme quiser, se eu não te constituir comandante do exército para sempre em lugar de Joabe. E ele mostra aqui como a humildade novamente de Davi e como o coração dele era quebrantado, porque mesmo com tudo que tinha acontecido, ele não guardava rancor de ninguém. Na verdade, ele falava: volta, volta, se arrependeu? Volta, entendeu? E isso é muito bonito, porque mostra realmente como Deus estava dentro do coração dele e comandava o coração dele. Lá no versículo 14, volta quem? Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, que lá no versículo 16, no capítulo 16,5 que eu anotei aqui, ele foi quem apedrejou, né, Davi e os seus servos e ficou amaldiçoando. Então, Simei prostra diante do rei e fala: meu senhor, não me condenes, nem te lembre do que o teu servo fez tão perversamente no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque eu, teu servo, confesso que pequei. E aí Abisai diz: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? E aí Davi diz: que tenho eu convosco
convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários. Deveria hoje morrer alguém em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então o rei fez um juramento a Simei e disse: tu não serás morto. Novamente, mostrando como o coração de Davi era bonito e permanecia no Senhor, gente. E aqui no versículo 24, quem que aparece? Mefibosete, gente, chocada, porque Mefibosete faz um exposed aqui do servo dele. Mefibosete chega lá, ele era o filho de Jonatas, que era filho de Saul, lembre-se disso, né, que Davi trouxe ele por conta da promessa de Jonatas e fez Mefibosete sentar à sua mesa e restituiu tudo que era dele. E aí aqui fala que Mefibosete aparece sem cuidar dos pés, da barba, sem lavar as vestes desde o dia que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. E aí, quando o rei vê ele, ele fala: por que não foste comigo, Mefibosete? E aí Mefibosete responde: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo disse: selarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze o que bem te parecer. E isso daqui foi lá no capítulo 16, no versículo 3, quando aquele servo dele, lembram que eu falei ainda que eu fiquei chocada, que eu não esperava isso de Mefibosete? Gente, ele realmente não fez, não foi culpa dele, coitado. Foi Ziba, isso mesmo, o servo de Mefibosete era Ziba, que enganou o rei. Olha isso, querendo tirar vantagem num momento complicado e de um aleijado ainda. Coitado, gente, coitado. E aí o rei diz: por que ainda falas disso? Já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete disse ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Gente, eu fico chocada. Que humildade, entendeu? Mefibosete é igual Jonatas, gente. Gente, que fofinho, ai. E aí, lá no versículo 11 já começa: Barzilai encontra-se com Davi. Ele era muito velho, já havia provido o rei de bens, enquanto este permaneceu em Manaim, pois era um homem muito rico. Gente, eu não lembro de Barzilai. Ele tá falando aqui que ele é gileadita, e ele atravessou o Jordão com o rei para acompanhar ele. E aí, o rei pede pra ele ir com ele, mas ele fala que tá muito velho, que ele quer voltar pra cidade dele, pra junto à sepultura do pai e da mãe, ele poder morrer. E aí ele manda o servo dele, Quimã, pra que acompanhe o rei e fazer o que for do agrado dele. E aí o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai, o abençoou e ele voltou pra cidade dele. Lá no versículo 40 já começa outra parte, que é a rivalidade entre Israel e Judá. O rei passou a Gigal, que ia com ele, todo o povo de Judá, juntamente com metade das tropas de Israel, que conduziam o rei. Então todos os homens de Israel foram falar com o rei e disseram: por que nossos irmãos, os homens de Judá, te sequestraram, fizeram rei, sua família e todo o seu exército atravessarem o Jordão? E aí todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente, por que estáis aborrecido com isso? E aí nós terminamos o capítulo com os homens de Israel respondendo aos homens de Judá: por que fizeste pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá foram ainda mais severos com os de Israel. Olha isso, gente. Então tava ali o povo de Judá, que era parente de Davi, e, tinham rejeitado Davi. Por que eu fiz isso, gente? Eles literalmente tinham rejeitado Davi e colocado Absalão no lugar dele. Mas, e aí, a metade do povo de Israel se perguntando por quê. Tipo, que vocês estão aqui? E aí eles falam, que era porque eles eram parentes. E aí o povo de Judá fala: tá, mas por que vocês fazem tanto por causa de nós, sendo que nós fomos os primeiros a propor que o rei voltasse pro lugar dele? E aí a gente começa mais um capítulo, que agora já vai ser direto, porque eu li o capítulo 19 ontem e o 20 hoje, mas eu esqueci de gravar ontem, então a gente vai terminar hoje. Aqui no capítulo 20, nós começamos com a rebelião de Sebá e sua morte. Sebá era filho de Bicri, da tribo de Benjamim, uma das tribos de Israel. E aí, Sebá diz assim: nós não temos nada com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, volte cada um à sua tenda. E aí, mais uma parte, seguiu novamente Sebá. E aí todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Sebá, filho de Bicri. Mas os homens de Judá seguiram seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Novamente, gente, o povo de Israel. Gente, por que esse povo faz isso? Enfim. Quando Davi chega ao palácio, ele coloca as concubinas dele numa casa lá, confinadas até elas morrerem como viúvas. E ele nunca mais se reúne com elas. E lá no versículo 7, todos os guerreiros saem à busca de Sebá, filho de Bicri, porque Davi ordenou. E aí, Joabe
Amazá. Gente, eu vou ter que rever aí o que é que aconteceu com esse povo. Eu tenho que anotar o nome deles. Amazá, Sebá. E se eles têm algum histórico em algum livro, capítulos passados, porque eu realmente não lembro. É bom até pra eu poder lembrar e contar pra vocês. E aí, Joabe mata, né, Amazá. E aí, eles vão atrás de Sebá. Eles entram numa cidade e aí uma mulher muito sábia fala: por que vocês estão tentando matar essa cidade que é a mãe de Israel? E aí ele fala: não, mas eu não quero acabar com a cidade, eu só quero a cabeça de Sebá. E ela falou assim: então eu vou conversar com todo mundo lá dentro e a gente joga a cabeça de Sebá pelo muro, porque estava tentando derrubar o muro pra poder pegar Sebá. E aí eles fazem exatamente isso, gente. Eles cortam a cabeça de Sebá e jogam pra Joabe. E aí é assim que a gente termina esse capítulo. Eu fiquei meio confusa. Dei uma pesquisada aqui. Primeiro, Amazá era filho de Jeter, ou Itra, dependendo da tradução, e de Abigail, que era irmã de Davi. E ela aparece lá no... E lá no capítulo 17, no versículo 25, Absalão pôs Amasa... Eu não sei se é Amasa... eu acho que é Amasa, né? Para chefiar o exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o Jezreelita, o qual havia se deitado com Abigail, filha de Nas, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Vou anotar isto, calma aí. Ok, agora eu entendi mais ou menos quem que foi Amasa, ou Amasa, ou Amazá. Mas eu acho que não é Amazá, eu acho que é Amasa. Bom, lá no versículo 10, aqui no capítulo 20, Joabe vai matar ele com um punhal, ferindo na barriga. E lá em 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 25, a gente sabe quem foi ele. Só que eu não tinha anotado isso, eu acho que eu deixei passar batido, porque Absalão colocou ele como comandante do exército no lugar de Joabe. E Amazá, ou Amasa, era filho de Itra, que se deitou com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E aí ele se reuniu com Absalão, quando Absalão se fez a rebelião, e ele virou ali um comandante do exército no lugar de Joabe. Capítulo 19 também, a gente vai ver aí como que Davi tratou esse negócio de Amasa ter traído ele. E quando ocorre essa rebelião, né, de Sebá, Davi ordena que Amasa reúna os homens de Judá em 3 dias para enfrentar o novo rebelde. Ah, então ele disse é pra Amasa. Gente, eu tô muito confusa, calma aí. Calma aí. Olha pra vocês verem como às vezes a gente passa batida. Ele falou aqui, ó, pra Amazon: dentro de 3 dias convoca meus homens de Judá pra apresentar aqui. A Amazon foi convocar Judá, mas não demorou além do tempo que Mas demorou-se além do tempo que o rei designara. Olha isso, gente. E aí Davi disse: agora Sebá, filho de Bicri, nos fará pior do que Absalão. Eu acho que, tipo... Calma. Eu acho que por Amasa ter... Gente, tá muito difícil falar o nome desse menino. Acho que por ele ter demorado mais, Davi ficou meio sem paciência, né? Então aí ele dá ordem pra Abisai, irmão de Joabe, pra resolver essa situação e ir atrás de Sebá. E aí, quando Joabe tá lá, cumprindo, né, a ordem de Davi, como Davi mandou, ele vai lá e mata Amasa. Aqui tá dizendo que as motivações principais de Joabe foram pra poder matar Amasa. Em vez de poder, já que ele não aceitou perder o comando do exército pra ele, desconfiança, porque ele considerava Amasa um traidor por ter servido a Absalão, impetuosidade e vingança. Joabe era leal a Davi, mas sempre agia por conta própria. Olha aí, gente, exatamente o que eu falei. Acreditando que sabia melhor do que o rei, assim como tinha feito ao matar Abner, lá no capítulo 3, no versículo 27, e também ao matar Absalão. Gente, ele mata todo mundo, né? Tudo que ai, gente, ele faz o que ele quer, assim como ele quer, né? Enfim. E aí, sobre Sebá, né? Sobre esse ter feito isso, que Sebá era justamente para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com Absalão, né? Então, eles meio que já cortaram o mal pela raiz aqui. E é basicamente isso que nós vemos. Gente, cheio de emoções, hein? Esses últimos capítulos. Faltam 4 capítulos agora pra gente conseguir terminar este devocional. E tivemos muitas emoções. Muitíssimas. 19 de outubro
domingo, 7h19 da manhã. E ontem, no sábado, eu não gravei devocional, mas eu fiz um big devocional de 4 capítulos, como eu falei. Faltava só 4 capítulos, então eu peguei e eu fiz devocional de todos eles. E aqui a gente vai começar no capítulo 21 com uma fome de 3 anos consecutivos. Davi vai consultar o Senhor o porquê dessa fome. E o Senhor fala que é por conta de Saul e da sua família sanguinária que matou os Gibeonitas. Por quê? Gente, os Gibeonitas, eles fizeram um acordo com Moisés lá em Josué, capítulo 9, do versículo 3 ao 27. Então, não era pra Saul perseguir eles. Davi chamou os Gibeonitas e perguntou o que eles gostariam de fazer para que essa fome acabasse, então recebesse a consequência daquilo que foi feito. Não é por ouro nem por prata que temos questão com Saul e com a sua família. Não cabe a nós matar ninguém em Israel. E aí Davi pergunta de novo, o que é que vocês querem que eu faça? E aí os homens falam, quanto ao homem que nos perseguia e procurava nos exterminar, para que não ficássemos em lugar algum de Israel, queremos que 7 homens de seus descendentes sejam enforcados diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Porém, Davi poupou a vida de Mefibosete, né? Porque Mefibosete era filho de Jonatas e por conta do juramento entre eles diante do Senhor, Davi poupou a vida de Mefibosete. Mas aí ele pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tivera de Saul, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolotita. E aí foi entregue e aí eles executaram eles. Só que Rispa, filha de Aias, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma pedra e desde o princípio da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. O rei, sabendo disso, mandou recolher ali o que sobrou e também recolher os ossos de Saul e de Jonatas para enterrar na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai. E assim, depois disso, Deus atendeu as orações em favor da terra. Depois houveram 4 guerras, os filisteus atacaram Israel e depois uma batalha contra os filisteus em Gobi, outra batalha em Gate. Primeiro, gente, olha quanto tempo faz que Saul morreu e Israel tá recebendo consequências do que Saul fez. Gente, é assim, é uma forma, porque os gibeonitas, eles tinham feito essa aliança com Moisés. Então, Deus honrou essa aliança que foi feita com Moisés lá atrás e trouxe as consequências e permitiu que houvesse justiça por esse povo, que tinha confiado no povo de Israel. Porém, aí, Saul fez isso. Então, Davi, ele vai reparar essa ofensa, essa perseguição feita por meio de Saul, e isso causa um senso de justiça para aquelas pessoas. Isso mostra o quanto também Deus, ele zela pelas suas alianças, mesmo que os homens esqueçam. Então, gente, como eu falei, olha o tanto de tempo que passou e só agora foram a ver essas consequências. É chocante. Apenas. Lá no capítulo 22, que foi um dos meus capítulos favoritos desse livro, a gente vai ter um cântico de gratidão a Davi. Cântico de gratidão de Davi. E nesse cântico de gratidão ele vai tanto agradecer a Deus e glorificar a Deus como Salvador, como Libertador, quanto também vai falar um pouco sobre os guerreiros que estavam com ele durante este tempo de batalha. São quase as últimas palavras de Davi. E quando eu pesquisei, estava falando que era um paralelo com o Salmo 18. Aqui, no versículo 2, que eu vou começar. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Invoco o Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos seus inimigos. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus do seu templo, e ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. O Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez soar a sua voz. Estendeu o braço do alto e me pegou. Tirou-me das águas profundas.
O Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para o lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Tu te mostras fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas e me firma os passos nas alturas. Gente, e aí lá no final, ele fala: o Senhor vive. Bendita seja minha rocha e exaltada seja Deus, rocha da minha salvação. Por isso eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Eu não li tudo porque são 51 versículos. Mas, gente, eu tô ficando louca. Aqui inteiro é o cântico de Davi mesmo. Lá nas últimas palavras de Davi, que é quando ele fala dos guerreiros. Eu tô confundindo com o capítulo 23. É lá no capítulo 23 que ele fala dos valentes guerreiros. Mas o capítulo 22 é inteiro só o salmo de Davi. No final da sua vida, né? É um hino de vitória, um hino de fidelidade, onde ele reconhece a soberania de Deus. E tudo que Davi conquistou foi pela mão do Senhor. Gente, agora eu entendi. Uma coisa muito legal que eu escrevi aqui é que aqui ele diz que o Senhor é a rocha. E mais pra frente, lá em Efésios 2, no versículo 20, e em 1 Pedro 2, versículo 6, diz que Cristo é a pedra angular, né? E eu achei isso muito legal, é um paralelo bem interessante. E lá no versículo 23, que vai ser as últimas palavras de Davi, é um momento do encerramento do testemunho de Davi. O versículo-chave do capítulo 23 é o versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha boca. E assim, ele fala as suas últimas palavras que vão ser inspiradas pelo Espírito Santo. E depois ele fala uma lista inteira dos seus guerreiros. E ele fala tanto das suas vitórias, quanto das suas quedas, arrependimentos, promessas cumpridas. E encerra o seu reinado exaltando a fidelidade e justiça de Deus. E assim ele mostra o coração de um homem realmente transformado e mais maduro espiritualmente pela graça, consciente de sua fragilidade, mas maravilhado com a misericórdia de Deus. Agora, para finalizar, a gente chegando aqui no versículo 24, já começa assim, uma loucura, gente. No versículo 1, já de cara, já fala: o Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai fazer a contagem de Israel e Judá. Já no versículo 1. E eu achei isso meio assim, eu fiquei, ué, o que tá acontecendo? Que do nada, porque ele terminou aqui falando dos guerreiros, que o Senhor concedeu vitória, que, sabe, ele terminou falando disso e aí do nada, tipo, o Senhor se enfureceu, faz a contagem do povo de Israel. E aí eu fiquei assim, como assim? E aí Davi realiza um censo militar. E, gente, eu tive que pesquisar e entender, tipo, esse capítulo, fazer força, assim, pra poder entender, porque eu não tava entendendo nada, porque, como eu falei, uma hora tava tudo bem, e aí, nesse aqui tava tudo complicado. Então, Davi, ele manda o Joabe fazer essa contagem. Só que Joabe alerta ele e diz que o Senhor teu Deus multiplica esse povo 100 vezes mais e o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor teria prazer em fazer isso? Até aqui eu não tava entendendo nada, porque pra mim o que aconteceu? O Senhor se enfureceu, mas mandou fazer a contagem, Davi obedeceu, e Joabe falou isso, e aí eu fiquei extremamente confusa. Mas depois de ter feito a contagem do povo, Davi sentiu-se culpado e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz, mas agora peço que perdoes o pecado do teu servo, Senhor, porque foi muito irresponsável no que fiz. Aí eu fiquei assim, tá, mas o que aconteceu? O Senhor manda
o profeta Gade, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 que eu te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. As opções eram: prefere 7 anos de fome na tua terra, 3 meses de fuga de teus inimigos, enquanto te perseguirem, ou 3 dias de praga na tua terra. E aí Davi responde: estou angustiado demais, mas caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não quero cair nas mãos dos homens. E aí o Senhor enviou a praga sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. E no versículo 16, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor arrependeu-se daquele castigo e disse ao anjo, que fazia destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E aí no versículo 17, quando Davi vê o anjo matando o povo, ele fala ao Senhor: eu pequei e agi irresponsavelmente, mas essas ovelhas nada fizeram. Castiga a mim e a descendência de meu pai. Gade vem falar, né? Gade, o profeta vem falar com Davi e diz: sobe, levanta um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Ele oferece um altar ao Senhor com holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se torna favorável para com a terra e aquela praga cessou sobre Israel. Esse versículo primeiro aqui já mostra que Deus estava com a ira acesa contra Israel antes mesmo de Davi fazer a contagem. Então, lembrando desse histórico, aí que eu fui entender, lembrando do histórico de rebelião, de rebeldia, de Absalão, de Sebá e outros que provavelmente aconteceram e não foram citados, Deus já estava furioso com o povo de Israel. Então, o povo já estava em pecado. E aí, Deus usou essa situação aqui para poder corrigir e purificar a nação. E aqui não tem como a gente saber qual que foi o pecado específico coletivo, mas aí a gente pensa nesse contexto aí que eu falei para vocês, durante o reinado de Davi. Então, o povo já estava afastado, assim, espiritualmente. Então, esse censo militar que Davi fez de fazer a contagem desse povo, foi o instrumento pelo qual Deus revelou o coração orgulhoso, tanto em Davi quanto em Israel. E aí que, aqui a confusão é: o Senhor se enfureceu outra vez contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, faz a contagem de Israel e Judá. Nessa parte, tá dizendo aqui que no hebraico original, o verbo usado pode significar, esse incitou, pode significar provocar, permitir ou deixar ser levado. Então, aqui não diz diretamente que Deus mandou, diz que ele incitou. Ele falou, mas ele não falou, vai e faz. Ele incitou, ele disse incitando Davi, entendeu? Pra ver o que ele ia fazer. Ele estava provando Davi para poder ver qual que seria a ação de Davi. Então, foi comparado aqui, né, nesse estudinho que eu fiz, com 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E aí a gente vai comparar Deus soberano, que vai permitir esse teste para revelação do coração de Davi. Então, aqui, Deus permite que Satanás tente Davi, assim como ele fez com Jó, com Pedro e também com Jesus. E outra coisa, Deus, ele não é o autor do mal, mas ele usa até o inimigo para cumprir os seus propósitos justos. Gente, foi chocante isso aqui, viu? E aí, diz aqui também que Deus jamais ordenaria algo pecaminoso. Então, ele não mandou Davi fazer, mas ele permitiu para expor o pecado. O texto mostra que Deus entregou Davi ao próprio desejo de medir forças, de confiar em números em vez de confiar no Senhor. E esse é o mesmo princípio de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, a gente já vê aqui a ira de Deus contra Israel, ela já estava acesa por conta do histórico de Israel. E aí, Deus usa essa fraqueza de Davi para revelar o orgulho do povo. E Davi quis contar o povo não por obediência, mas por vaidade nacionalista e autoconfiança militar. E Joabe percebe isso e fala, né? Como eu falei, agora o Senhor teu Deus multiplica este povo 100 vezes mais. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Outra coisa também, como eu falei pra vocês, é que eu achava que tinha sido do nada, só que não foi, né? Porque
Deus, ele não é impulsivo, né? Na verdade, ele é muito, 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 muito paciente. Ele só estava expondo o pecado de Davi e disciplinando a nação. Porém, lá no versículo 10, ele mostra que ele tem misericórdia. E aí o mesmo Deus que corrige é o Deus que também cessa o juízo. E aí, quando eu terminei isso daqui, eu ainda fiquei me perguntando, né? Por que que o censo foi pecado? É porque, assim, não foi o censo em si, mas por que que Davi estava fazendo aquele censo, entendeu? A motivação de Davi por trás daquele censo. Até porque, lá em Números 1 e 26, Moisés já havia feito um censo também. Só que aqui, o pecado de Davi não foi fazer o censo, mas sim a motivação e a falta de dependência de Deus. Porque ele nem questionou, tipo, é pra fazer isso mesmo? Ele nem consultou. Ele só pegou e foi. E isso mostra uma desobediência espiritual, uma autoconfiança, um orgulho, uma autossuficiência. Ele não mostrou depender do Senhor, mas ele queria medir ali a sua própria força militar, a sua grandeza, e aí ele faz o censo sem consultar o Senhor. Isso, gente. O pecado foi sim o censo. Deus, ele incitou, ele não mandou diretamente. Na verdade, ele estava tentando provar a Davi para ver o que Davi ia fazer. E Davi caiu e mostrou o quanto tanto ele quanto o coração daquela nação estava corrompido naquele momento. Só que aí, no final, Davi se arrepende, pede perdão, oferece um altar e também o Senhor se arrepende. E juntamente com isso vem o perdão. E outra coisa também é sobre o Monte Moriá. Se eu não me engano, essa eira de Araúna, onde Davi fez esse altar para o Senhor, lá na frente se torna Monte Moriá, que vai ser o mesmo local onde lá em 2 Crônicas 3, Salomão vai levantar o templo do Senhor. E esse Monte Moriá, ele já apareceu, ele se fala que ele é uma região montanhosa e não um monte em si. Mas o que eu achei interessante é que lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2, Abraão leva o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá, quando Deus pede para que ele entregue o seu filho. Aqui em 2 Samuel, Davi, no versículo 18, Davi faz o altar nesse local. Lá em 2 Crônicas 3, Salomão levanta o templo do Senhor nesse local. E lá em João, capítulo 19, versículo 17, Jesus é crucificado muito próximo a este local também. Então, tudo se conecta. Tudo se conecta. Deus não tá um ponto sem nó. Mas enfim, assim nós terminamos o devocional de 2 Samuel. E eu estou em choque porque foi extremamente rápido pra vocês. Não, né? Porque esse vídeo ficou muito grande. Mas foi extremamente rápido. Enfim, terminando aqui o devocional, a gente vai se lembrar quem foram os autores. A autoria, ela é, na maioria, do profeta Samuel. Porém, chega um período que ele falece, né? Ele não fica até o final do livro. Então aí já entra com atribuições tanto do profeta Gade quanto do profeta Natan. E Samuel, ele vai continuar, né, a narrativa aqui de 2 Samuel por meio, após a morte de Saul, lá no capítulo 31 de 1 Samuel. E o livro, ele vai cobrir aí, como nós vimos, todo esse período de reinado de Davi, tanto quando ele é ungido lá em Judá, quanto quando ele é ungido aí para ser rei de toda Israel, mostrando as vitórias, as conquistas, os arrependimentos, as quedas, as consequências do juízo. E esse livro em si, ele mostra pra gente como Deus é soberano e como nada ocorre pela força humana, mas sim pelas mãos de Deus. E que se você é obediente, a bênção vem. Se você é desobediente, o juízo, ele vem também. Então, aqui a gente vê uma preparação aí durante o reinado de Davi para que prepare a vinda do nosso rei Jesus Cristo, que era descendente de Davi. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem para mais devocionais.